Live. Já estamos. Bom dia, pessoas. Bom dia, pessoas. Bem-vindos a mais um Senso Divergente. Hoje estamos com Hunter Halder. Hunter Halder. De quem? É só ver. Da Refood. Da Refood. Este maravilhoso projeto que vamos conhecer hoje. Vamos fazer muitas perguntas e vamos conhecer, antes de mais, este senhor que está aqui. Sim. Que é um grande maluco. Sim, é necessário seja maluco. Hunter, É sempre preciso uma dose de loucura, não é? a única pergunta que nós temos nesta conversa toda, a única pergunta planeada é a primeira. Que é... Quem és tu? Quem sou eu? Yes. Good luck. Eu sou um americano alfacinha Uau! que já fez muitas carreiras diferentes e alguns 8 anos atrás lancei o movimento Refood, e que a razão que as pessoas querem falar comigo é mesmo o movimento Refood, não é por causa de outra coisa. Okay. E eu sou mais que outra coisa, eu sou uma voluntário para até, às vezes parece escravatura, mas o lado bom da escravatura é voluntariado. Exato. E estou disponível para tudo o que é necessário para movimentar este movimento. Ok. E como é que isto começou? Como é que foi assim esta ideia? Ou o que é que tu já fazias? Como é que isto te despertou a atenção ou o foco? Eu comecei muito pequeno, como criança, mas não vou dizer esta história toda. Sim. Mas nós também podemos, mas nós gostamos de conhecer histórias. Mas em 2010 eu estava a desempenhar uma atividade que é chamada Team Building, que fazem atingir os objetivos de clientes corporativos com referência de comunicação, cooperação, liderança, qualidade, todos estes tipos de assuntos. Essas palavras bonitas. Pois, mas numa meio de experiência, criar uma experiência para as pessoas participar e depois conduzir elas para as conclusões mais indicadas. É um trabalho muito giro e fez isto há alguns 15 anos aqui em Portugal, mas o crise financeiro instalou, e a última grande evento que eu fiz era com Portugal Telecom, que já não existe, não é? Sim. Mas Sim. naquela altura era do rollout do novo logotipo, aquele logotipo azul, que já teve há alguns anos, e era uma experiência para 1000 pessoas a fazer um logotipo humano. Que era muito giro. Nisto era na idade de pedra, antes dos drones, quando teve uma máquina tipo tesoura que manda uma plataforma 20 metros no ar, e as pessoas no vídeo eu fico muito nervosa. Mas a experiência é muito positiva, o logotipo em movimento era uma inovação que fazemos, e o cliente foi muito bem feliz com o nosso trabalho. Então, no fim, eu perguntei, e qual vai ser a próxima coisa? E ele diz, não há próxima coisa. Já está. Já não há outros orçamentos e que não vamos fazer mais. E eu percebi que aquela atividade não teve pernas para andar nesta situação económica. E então isto despertou um processo de pensem o que é que de facto vou fazer. Então entrei num período de reflexão, pensando qual tipo de atividade eu vou desempenhar. E eu já fiz isto muitas vezes em vida e não assusta. O problema aqui é que nota que o gajo no espelho era bastante mais velho. Sim. E que talvez não tem tantas outras carreiras para desenvolver. E este pensamento desencadear uma outra, que era uma avaliação do que é que eu fiz até aquele ponto. Naquele ponto eu estava ainda muito jovem, 59 anos. Talvez não, né? Sim. E uma review. Yeah. Sim. E francamente não estava nada feliz com o que é que eu... Porque fez muitas coisas muito giras e divertidos,
produção de concertos e bares com música e construção e demolição e muita coisa diferente que não teve muito bom fio condutor. Mas o que é que era comum a todas estas cadeiras era que era tudo para mim. Sim. Que pode ser bastante normal, mas faz-me um choque, um bocadinho de choque, que todo este esforço que eu fiz durante as cadeiras era só para mim. E eu decidi que isto não vai ser para mim, vai ser para as outras. Então, isto é a decisão de fundo que começa o processo. E desenvolvi 4 projetos diferentes, 3 que estavam ligados a direitos humanos no contexto dos Olímpicos e outra que teve a ver com concertos no mundo inteiro durante 24 horas, tipo Live Aid, mas com aquelas chamadas acrescentadas para angariar mais fundos para as ONGs e tal. Então, uma coisa bastante elaborada. E eu estava a definir estes projetos para ver qual seria aquela que vou lançar. Okay. No meio disto, foi para um jantar com as minhas filhas e a filha mais velha, que quer manter anónimo, que é Maiara. Não digam a ninguém. Não dizem a ninguém. Não lhe digam. Mas num jantar, fomos sentados ao lado da mesa de buffet de saladas. E ela pergunta simplesmente o que é que vai acontecer com aquela salada no fim da noite. E eu olhei para a salada e não vi nada muito duradouro e eu disse que isto vai ser lixo no fim da noite. E ela disse que era uma vergonha. E concordo que é uma vergonha, mas não é só aquela salada que vai para o lixo, é toda comida preparada que não vai ser vendida amanhã, vai necessariamente para o lixo por falta de uma alternativa. Era a palavra alternativa que abriu o luz quando eu disse isto e muito pouco tempo depois disto elaborei o esboço do movimento Refood e mostrei o meu filho, que não estava no jantar, mas mostrei ele isto porque ele sempre diz-me o que é que pensa. É honesto na opinião. Exatamente. Ele diz 2 coisas. Ele diz que isto funciona, com certeza funciona, mas também é universal e tem que ter um nome universal. E ele sugeriu Refood. Então, ele colocou o nome no movimento naquele momento. Então, nasceu nestes traços e depois eu começo a trabalhar para lançar e 2 meses depois... 2 meses. 2 meses depois já fez o primeiro recorde. 2 meses. Sim, era bastante fácil porque não precisava estrutura. Um amigo que também quer permanecer anónimo, que é António Chinoca. Portanto, olá, António. Não podemos dizer. Não podemos. Ele oferece uma bicicleta que estava na garagem há alguns 20 anos. Com cestinho. Sim, e eu cortei a rede no quintal, que era para proteger o jardim ou qualquer coisa. Então cortei isto e fiz cestos para a bicicleta. Era tudo muito caseiro. E lancei a recolha de comida e distribuição dia 9 de março de 2011. Olha, como é que se começa esse projeto? Quem são as primeiras pessoas que tu falaste? Falei primeiro por acaso teve uma conversa com uma colega que estava lá no mesmo rua e ele pergunta-me se eu vou voltar a fazer eventos para empresas. E eu disse, não, vou fazer uma coisa com a recolha de comida e entrega a quem precisa. E eu lembro-me que isso era dia 10 de janeiro de 2011. E depois disto eu fiz uma investigação no antiga freguesia da Nossa Senhora de Fátima para marcar todos os potenciais parceiros fontes de alimentos. E encontrei 285 na toda a freguesia. Certo. E
começo a estudar como eu posso passar a estes 285 todos os dias na bicicleta. Pois. E não foi muito bem fácil a fazer. Então eu cortei o freguesia em metade e fiz outro estudo, também não é possível. Corta isto metade em metade para ver se era possível, não, e corta de novo e acaba com 7 quarteirões, que inclui a minha casa, a Gulbenkian e a Igreja de Nosso Senhor de Fátima, só 7 quarteirões. E aqui encontrei 45 potenciais fontes de alimentos, restaurantes, pastelarias, supermercados, hotéis, os próprios refeitórios de Gulbenkian, e foram em 45. E eu fiz o estudo de novo e sim, então isto é possível. Então fez a convite a cada uma destes restaurantes e tal, para ver quem quer fazer. Claro que ninguém conhece o nome do Refood naquela altura. Naquela altura não. Mas 30 delas dizem que sim, então 2/3. E aquelas que não dizem que sim, não necessariamente dizem que não. Dizem que nós não podemos decidir, tem que ser do lado de ser. Ainda não sabemos. Tinha que esperar. E com este 30, felizmente, metade delas fecha no fim do dia, tipo pastelarias e padarias, e outra metade fecha no fim da noite. Então foram 2 rotas de recolha bem definidas pelo tempo de recolha. E lancei isto sozinha no dia 9 de março. Foste sozinho na bicicleta? Sim, No início, sim. mas não era sozinho necessariamente por escolha. Eu fiz uma tentativa de recrutar voluntários, que não foi muito bem sucedido. Eu investi muito tempo em colocar folhas nas caixas de correios destes 7 quarteirões. Algumas 2.000 folhas. E não é fácil porque as pessoas não querem abrir a porta. Tem que esperar para alguém sair, depois entra e coloca. Então era uma coisa muito tempo, em termos de tempo, muito intensiva. E foram só 2 respostas das 2.000. Então eu disse, eu lanço sozinho e depois ver. Começo eu. Teve uma outra conversa importante com o prior da Igreja de Nosso Senhor de Fátima, e eu fiz uma apresentação XPTO do PowerPoint, porque isto é como eu fiz no team building, não é? Claro. Então eu apresentei uma data de... Porque já tinhas essa experiência, não é? Sim, de falar a sério. Sim. E marquei uma reunião com ele, e o braço direito dele, que é o Tiago, e apresentei a ideia. E vários pedidos, se podemos utilizar a cozinha da igreja, se podemos... coloco no boletim da igreja, pedir voluntários e uma data de coisas. Inclusive, se podemos entregar a comida para a distribuição delas, que era 5 dias por semana no parte da tarde. E isto era o único que ele diz que sim, podemos aceitar a comida. Porque tens de olhar para a posição delas. Vem um estrangeiro com chapéu e bicicleta a dizer que vou para os restaurantes e vai produzir muita comida. Sim. Então tens de pensar que isto gajo não regula bem, não é? De bicicleta com exato. Como é que ele nos vai entregar e garantir aquilo que nos está a dizer, não é? Sim. Então parece um bocadinho maluco, mas elas aceitou e dentro de um mês concordo com todas as outras coisas também. Hoje em dia rima-se só que isto, mas era mesmo assim que começou. O que é que te fez continuar? O que é que estava aqui dentro do teu coração e o que é que disse? Não, isto tem que dar, vamos embora. Isto é só a atitude que eu sempre tenho com qualquer projeto, é que vai para frente e vou fazer o necessário para ir, mas teve alguns tempos difíceis e também divertidos. Por exemplo, o segundo ponto de distribuição, além da Igreja de Nosso Senhor de Fátima, era uma outra igreja no bairro Santos, uma área mais carenciada. E eu fui lá a falar com o padre lá, não sabendo que as 2 igrejas são ligadas, não sabia, e falei com ele e ele disse, eu não sei bem quais são as famílias que precisam, mas as senhoras aqui das Vincentinas sabem. E ele colocou-me a falar com a senhora das Vincentinas e eu disse que vou ter comida de dia 9 de março, às 9 da noite, e quero saber se há pessoas que talvez queiram. E ele disse, senhor, e concordamos por ter estas famílias lá no entrada na igreja, naquela igreja, às 9 da noite do dia 9 de março. Então, isto era o primeiro distribuição.
o parte que eu não pensei bem era que uma coisa era para chegar lá na bicicleta vazio. Outra coisa era chegar lá com a bicicleta cheia de comida, porque é para cima. Então, eu depois do primeiro recolho, estou subindo do colina, quase a chorar, porque era muito, muito difícil chegar lá. E finalmente chega à porta da igreja e olhei para o nome da igreja e diz Nossa Senhora das Dores. E eu disse, então, agora percebo. Olha, vês? É isso mesmo. E então a distribuição era mais um leilão, quem gasta massas, quem gasta bacalhau, e então começamos de maneira muito caseira. Mas rapidamente, junto a outras pessoas, e depois de 30 dias já teve 30 voluntários, e no fim de ano era 100 voluntários, hoje em dia são 7.000. Yes, obrigado. Obrigada a todos. Pessoas. Obrigado a todos. E aqui para frente percebemos que dá muita produtividade em termos de refeições. Fomos a resgatar naquela altura, só comigo, 1.000 refeições por mês. Yes. E alimentar algumas 50 beneficiários. Então, era óbvio que não pode seja só um projeto do bairro, que precisa de alguma estrutura jurídica. Então, formamos a Associação Sem Fins Lucrativos, Refood for Good, no julho do mesmo ano, e uma das voluntários falava num regulamento por um prémio ou promovida pela Montepio, que estava a aceitar candidaturas. E era necessário ter a estrutura jurídica do projetos sociais, associação para concorrer. E então isto era o ímpetus a formar a instituição. E em agosto elaboramos a nossa candidatura, entrego coisa no último minuto do último dia. Era português, bem-vindo. E eu estou já convertido para este sistema Já fizeste a conversão. Sim. Olha, Hunter, quando é que tu reparaste que tinhas mesmo que ter enquadramento jurídico e legal? Porque isto toca em alguns... não, eu francamente não queria. Eu não queria. Mas eu percebi que para fazer a expansão que queria fazer e atingir mais pessoas e ter mais impacto social e ambiental, que era mesmo necessário ter uma base jurídica. Yes. E fomos também sem qualquer fundos, então... fez todo sentido, e quando li o regulamento do candidatura do Montepio, era a nossa cara. Eu li o coisa e disse, mas isto é nosso. Isto é para nós. E temos de fazer. E foram 121 candidaturas, 5 finalistas e um que ganha, que era nós. E então mas além do dinheiro, que dá bastante jeito, era 25 mil euros, sim, acabámos a receber só 21, porque eram outros finalistas que nós percebemos que não vai ter nada, então damos 1.000 euros a cada uma das outras. Viram o que é que acabou de acontecer? E, dá para todos. Vamos embora. E também resgatamos a comida que estava no lunch do evento. Claro. Olha, no Montepio. Mas o verdadeiro benefício disto era a publicidade, porque vem o público e vem o RTP, depois os outros canais de televisão, e cada vez que uma destas coisas cai nas bancadas ou na televisão, recebemos 20 ou 30 novos voluntários. Então, isto era a vida de sangue do nosso crescimento, era estes novos voluntários. Então, era isto o enquadramento de formação de associação sem fins lucrativos. E foi assim que começou a coisa a sério. Pois. Quando é que nasceu a segunda cidade? Como é que nasceu a segunda cidade? Well, a segunda cidade é Porto. Hunter. Oh, yeah. Facebook.
basicamente, vindo do Facebook e vindo o que é que está a acontecer e vindo na comunicação social. Mas a primeira replicação não foi para uma outra cidade, é para uma outra freguesia. Mesmo ao lado, exato. E isto acontece quando o Tília Faria, que também quer a permanência anónimo, mas o Tília era a primeira pessoa que virar para mim e diz, olha, como podemos replicar isto em nosso bairro? Noutro sítio. E eu perguntei qual é o bairro, e ela diz Telheiras, e dizem, well, não teve resposta. E diz, então encontra 10 ou 12 outras pessoas que querem fazer, e depois reunimos, e depois eu vou inventar alguma coisa. Então, Telheiras abriu no fim de 2012, início de 2013, era a primeira replicação. A terceira foi também em 2013, Estrela, o 4 em Lumiar, o 5º em Alfragide, e depois eu começo a esquecer talvez os seguintes. Talvez o 6º é Olivais e depois Foz de Douro. Então a segunda cidade era Porto, era pessoas em Foz de Douro que vi que isto existe e quero fazer. Era interessante porque fazemos uma reunião pública em cada novo sítio e vamos fazer dia 8 de março em Barreiro, que é a nossa... Pessoal do Barreiro. Pessoal do Barreiro, estejam atentos. Dia 8 de março, Refood Barreiro, lançamento do projeto. Pessoas já estão a mobilizar-se, já está a haver uma nova energia e, por favor, apareçam na reunião sementeira. Se faz favor, apareçam para ouvir, nem que seja para ouvir. Depois decidem se vamos conversar ou não. Acho que vamos conversar, mas bora lá. E era interessante porque parece que o reunião sementeira foi feito para Foz de Douro, mas vêm pessoas de todo o norte e de todo o Porto. Sim. Então o parceiro do espaço era de católica em Foz de Douro, e nós temos uma sala bastante grande, 190 pessoas, mas fica cheia. E depois eu fui à porta a perguntar como estava e ele disse que há mais pessoas lá fora que aqui dentro. E felizmente o senhor da universidade teve chave de uma outra sala e abriu uma sala de 700 lugares e mudamos para outra sala. Espetacular. E preencher todas as poltronas naquela sala. Era incrível, tantas pessoas. E eu no palco, que isto é coisa enorme, não é? Olhando para onde está a bateria e as guitarras, porque isto é um concerto. Só eu. Rockstar, Hunter. Mas nasceu o movimento assim, e o motor deste movimento é a boa vontade e empenho das pessoas em suas comunidades. Já são 50 núcleos abertos, há outros 13 que estão trabalhando para abrir, e o mais novo é nossos colegas em Barreiro. E todos que são em Barreiro, que são interessados nesta matéria... Eles estão ali, olha, eles estão ali. Podes falar para eles. Parece, na escola, a escola onde está a reunião... Sim, vai haver. Já está divulgado. É só ir procurar no póster. E pode ver qual é isto a oportunidade de serviço à comunidade em Barreiro. Olha, e como é que, por exemplo, as pessoas são voluntárias, têm uma espécie de, sei lá, qual é que é a rotina de ser voluntário? O dia-a-dia da Refood. Ou tarefas, o que é que se faz? O que se faz na Refood? O Refood tem uma missão com 3 pontos. O primeiro ponto é resgatar comida. O segundo ponto é alimentar quem precisa. E o terceiro ponto é incluir a toda a comunidade neste trabalho. Então, em termos práticos, fazemos 3 processos diariamente. Recolha de alimentos, composição de refeições e entrega das mesmas refeições para as pessoas, nossos beneficiários. Então, todos os dias saem equipas do centro da operação a fazer rotas de recolha, que normalmente fazem 2 horas, entre 6h30 e 8h30, 9h30 e 11h30, passa pela 8 ou 10 ou 15 restaurantes ou outras fontes e buscar a comida que está a sobra naquele dia e deixar embalagens vazias.
E depois volta a centro de operações com todo isto comida, que vai para os frigoríficos, e depois está dividida consoante as famílias que vêm naquele dia. E então são estas 3 equipas, a equipa de recolha, a equipa de preparação, a equipa de distribuição. E fazemos isto todos os dias. Uau! Todos os dias, todo o dia. E como é que se pode ser beneficiário? Como é que se chega até Pois vocês? há o outro lado, não é? Porque há o outro Sim. lado, não é? Well, nós articulamos com as outras respostas sociais já no terreno para identificar as pessoas indicadas, verificar que não há duplicações nem lacunas e que todos que precisam são servidos. Então, contamos com as estruturas que já existem na comunidade para ajudar-nos a identificar estas pessoas. Mas a critério é que se alguém precisa de um reforço alimentar, então vamos servir. Então, se alguém bate na nossa porta e diz que precisamos, a primeira coisa que vamos fazer é dar comida. E depois fazemos uma reunião. Isso. E o primeiro pergunta na reunião é quem é a sua agente social, porque nós cruzamos informação com a rede social em cada local. Certo. Ok. Olha, temos que falar de uma coisa inevitável, que é a Refood existe porque existe desperdício alimentar. Pois. Podemos falar disto? Absolutamente. Let's go. Porque é que nós ainda continuamos a desperdiçar toneladas e toneladas de boa comida? Hunter? Well, há muitas razões. No base disto é uma valorização errada de comida. Yes. Porque quando a economia trata Refood como uma commodidade qualquer, isto vai produzir muita desperdício. Alguma desperdício vai existir. Quando nós estamos a fazer uma salada e corta a cebola, então aquela primeira corte não vai ser utilizada. Talvez seja compostagem, mas não vai ser utilizada. Yes. E o parte de banana que nós não comemos também não. Então vai existir sempre alguma que não pode ser utilizada. Mas temos dois sistemas. Primeiro é o sistema nutritivo e outro é o sistema econômico. E no sistema econômico, quando a comida deixa de ter valor comercial, Económico, então vai, em termos estritamente económicos, é lixo. Porque não vai produzir... E parece que perde o seu valor, não é? Sim, o seu valor económico perde num certo momento. Pode ser numa pastelaria, às 8 horas de tarde, quando fecha. Então, aquelas coisas que não vai ser vendido amanhã são, no ponto de vista comercial, lixo. Mas, do ponto de vista nutritivo, não são. Está lá ainda tudo. Sim. Então, o nosso campo de atuação é entre destes dois momentos. O momento de perda do valor comercial e o momento de perda do valor nutricional. Este é o campo do trabalho do Refood. E isto é em tempo real, não é uma coisa que deixa grandes períodos de tempo. Temos que atuar no momento. Então, nós vemos a nossos parceiros no momento, normalmente é quando eles fecham, mas no momento que eles querem, nós padecemos para recolher a comida que elas não vê futuro econômico, mas têm ainda um futuro nutritivo. E resgatamos a comida naquele momento, embalamos imediatamente para nossos beneficiários e entregamos em suas mãos. Isto, ou seja, requer que seja tudo muito rápido, não é? Tem que ser em tempo real mesmo. Uma outra grande resposta, o maior resposta contra o desperdício alimentar no mundo, e de certeza em Portugal também, é o Banco Alimentar, que faz um estrondoso trabalho contra o desperdício alimentar. Muitas vezes nós não pensamos isto, porque o parte mais visível e pública do Banco Alimentar são aqueles 2 momentos cada ano quando todos os cidadãos têm a oportunidade de entregar comida nos supermercados, não é? Então, pensamos isto acerca do Banco Alimentar, mas a verdade é que elas recebem
imensa comida de distribuição e de produção, de agricultura, comida que não tem futuro e que canalizar para famílias. Então, mas isto é um sistema que funciona em grande parte com comida que não é percível. Como se diz aquela percível. palavra? Isto. E então pode harmonizar e depois contar e depois distribuir com algum tempo. Em Refood não é mesmo naquele momento que temos resgatar, temos embalar ou preparar e temos entregar. Mas em termos globais acerca de desperdício alimentar, que é muito na moda e está também na Assembleia da República e tem a Comissão Nacional que fazemos parte. Em todos estes casos temos olhar para as motivações e as práticas. Isso. E aqui eu noto da nossa experiência que as pequenos produtores e pequenos fontes de potenciais de desperdício alimentar com muita facilidade aí tomam a sua decisão. Dizem que sim, nós queremos participar e vêm e buscar comida. Ou dizem que não, nós não queremos participar. Mas nos grandes operadores há muitas vozes, não é? Há muita e há quem quer realmente entregar toda a comida para quem precisa e há quem tem receio e pensa, mas o que é que acontece e que talvez não é melhor e vamos continuar a destruir. Então não é tão simples quando falamos em grandes grupos económicos. E aqui, infelizmente, eu acho que seria necessário fazer alguma legislação para ajudar elas a cumprir aquela que é mesmo necessária. Para dar mais confiança a esses operadores? Para dar mais segurança? Sim, mas mais simplesmente ajudar na decisão. Porque quando a lei diz que a comida boa é para doar, não é para destruir. Então, quando a lei diz isto, todos alinham imediatamente. Não há mais discussões. Pois, exato. E eu acho que deveria ser quase uma coisa de senso comum, não é? Portanto, devia ser uma coisa consensual. Certo. Sim, mas interesse económico faz torcer um bocadinho de senso comum. Porque ninguém pessoalmente vai dizer que é melhor destruir comida que doar. Ninguém. Sim. Mas que quem tem receio económico mais facilmente dizem não, é melhor nós fazermos isto. E infelizmente isto continua a acontecer. Tu já sentes o senso comum a alterar? Já sentes que novas práticas já estão a nascer? As pessoas com quem colaboras já têm essa consciência nova? Sim. Está alguma coisa a mudar neste sentido? Sim. Há muitos ganhos em termos de sensibilização e consciencialização do público. E aqui a Assembleia da República fez uma grande coisa, que era em 2016 dedicar o ano do combate do desperdício alimentar. Então todas estas coisas ajudam nosso trabalho, o trabalho de outros que são nesta área, ajudar com consciencialização. E acontece uma coisa em Natal do último ano, do 2017, quando algumas pessoas montarem uma fotografia em frente de uma das nossas melhores parceiros, que é a Padaria Portuguesa, e colocam uma data de bolos rei em cima de caixote de lixo e tomam uma fotografia a acusar elas a fazer isso. Lembro-me. E fomos chamados para a televisão no próximo dia para falar no assunto, e eu lembro-me muito bem que quando passa a palavra para mim, pergunta-me o que é que eu penso acerca disto, e eu digo que eu sou muito, muito feliz que isto acontece, porque as pessoas foram indignadas. Ficaram indignadas. Que comida
boa pode ser indo ao lixo quando pessoas têm fome. Então, e anos atrás, talvez não. Não ligavam. Sim, então isto mostra-me o grande mudança. E só uma outra palavra acerca disto, aquela loja que está em Graça, hoje em dia tem equipa de Refood, vai lá todos os dias para buscar comida. E nós temos de ter alguma consciência que as empresas que têm políticas certas acerca de desperdício alimentar, como a padaria portuguesa, que tem uma política exatamente certa, também precisa a intervenção da sociedade civil para ir e buscar. Sim. Então, restaurante, uma pastelaria, uma padaria, alguém que tem isto excesso, se não há ninguém a vem e buscar, não é culpa delas. Então, a sociedade civil, ou seja, todos nós, temos a actuar para interrupter o ciclo de desperdício. Não basta culpar quem está a produzir, todos nós temos a intervir. E estamos muito felizes que agora temos uma equipa em Graça e naquela loja nunca vai haver mais desperdício alimentar. Exatamente. Como é que ainda, ou seja, com isto tudo, isto é o teu dia-a-dia? Já chega. É isto que tu fazes todos os dias e a tua família também faz? Sim, na minha família tem um relacionamento do amor-ódio com a comida. Com o meu trabalho. Mas todos os meus filhos e filhas já fez muita coisa para Refood. E sofrer bastante com isto, mas acho que eles também têm noção do bom trabalho que estão a fazer. Sim, claro que sim. Portanto, no fundo, estão todos envolvidos. Sim. Sim. Olha, qual é o próximo passo da Refood? Qual é a grande visão que tu queres alcançar? Well, a visão de Refood é recriar um mundo em qual toda a comida é valorizada e todas as pessoas são valorizadas. E neste novo mundo não seria espaço para desperdício alimentar nem fome. Então, esta é a nossa visão. O movimento Refood é uma ferramenta que colocamos nas mãos dos cidadãos em suas comunidades. Então, a solução, do nosso ponto de vista, a solução não é em algum grande programa mundial. É em cada comunidade, os cidadãos tomam a responsabilidade e o poder que têm em suas mãos para mudar o mundo em sua comunidade. Em nossa óptica, isto implica organização e o processo de recolha face aos parceiros na comunidade para evitar este desperdício alimentar e entrega a quem precisa. Isto é uma coisa já feita em 50 comunidades, funciona todas as vezes. Claro. Em todas as comunidades no mundo há comida excedentária, há pessoas com necessidade e há voluntários de boa vontade. Então é simplesmente implementar isto e tem sua própria vida. Depois da implementação, as pessoas ganham muito com isto. Os nossos beneficiários não são apenas as pessoas que recebem a comida, é cada voluntário, cada parceiro, a comunidade em si, são todos beneficiários deste trabalho. Tenho uma pergunta filosófica para ti. Posso fazer? À vontade. O teu sonho real, verdadeiro, é que um projeto como a Refood acabe no mundo? Que não seja mais necessário? Sim, mas eu acho que todas as respostas sociais, as pessoas que estão a desenvolver o trabalho, todas elas querem não ter necessidade a fazer. Então, nossa visão do futuro é ir à praia e deixar a fazer este trabalho porque não seria necessário. Isso. Mas ainda é preciso, não é? Mas sim, é preciso e é preciso muito. Nós neste ano, o último ano que fechamos, foi 2017. Ir à praia. E resgatamos 1.700.000 refeições no ano de 2017. Em 2018 deve ser mais que 2 milhões de refeições.
Mas isto também, em termos ambientais, são 864 toneladas de material biorresíduo que não vai ser a poluir nosso ambiente. Então, podemos olhar para estes números e dizer, mas isto é muita coisa, muita coisa. Não é. Nós estamos em 60 freguesias em Portugal, e Portugal tem 3.090 freguesias. Então, seja, temos imenso trabalho. Ainda muito mais para fazer. Nem 1% do trabalho está feito. Mas o que é que podemos dizer é que o modelo funciona. Economicamente, é muito pouco investimento em qualquer comunidade para fazer este trabalho. É sustentável economicamente, socialmente e ambientalmente. E é socialmente responsável. Sim, porque estamos a ajudar a nossa comunidade. Sim, e todos nós temos esta responsabilidade, que eu espero que é cada vez mais consciente, mas cada pessoa, seja pessoas como nós, individuais, ou pessoas coletivas, como o Hotel Marriott, que disponibilizar este espaço. Vamos agradecer. Obrigada. Vamos agradecer no final. Então, este sentido de responsabilidade social, que é um dever de todos nós, quando nós assumimos isto, e assumimos também nosso poder a actuar em nossas comunidades, podemos mesmo mudar o mundo. Olha, isto. É verdade. Vou repetir a frase. Quando nós assumimos o nosso poder para mudar a comunidade E a nossa responsabilidade. e a responsabilidade, podemos mudar o mundo. Claro. Esta é a frase. T-shirt, vamos escrever isto em todo lado. Sim. Nas cidades e nas... Ou seja, no fundo, há aqui uma grande relação, e tem mesmo que haver, entre as organizações, ou seja, privadas, não é? Os restaurantes ou as instituições que produzem, não é? E também com estes voluntários, não é? Que são da Refood, não é? Mas uma grande relação na medida em que, se não houver realmente a responsabilidade de nós assumirmos um papel social, como, neste caso como voluntários, portanto não vai acontecer nada. Portanto, podem produzir o que for não é? Num restaurante ou num hotel ou no que for, não vai acontecer nada porque as pessoas não estão lá para receber. Sim, mas isto também acho importante a nota que os produtores, o objetivo delas é produzir comida, vender comida, e depois começam o próximo dia a fazer o mesmo. Sim. Eles Certo. não têm o objetivo a resgatar a comida e distribuir. Alguém tem que fazer isto. Agora, se olharmos para a possibilidade de fazer isto com o Estado, ou município, ou do freguesia, estamos a falar numa estrutura mais ou menos igual de recolha de lixo. Ou seja, imensa estrutura, imensos custos. Exato. E simplesmente não existe no orçamento de ninguém a fazer isto. Em termos comerciais, as empresas têm missão para produzir valor e ganhar lucro. Agora, nesta matéria, eu não estou a ver como é possível produzir valor. Nós produzimos imenso valor. Claro. Mas lucro, não estou a ver oportunidades de lucro. Estou a ver oportunidades de serviço. Mas como isto não é uma coisa que o governo pode fazer e não é uma coisa que empresas vai fazer, que cabe aos cidadãos. E acho que é um bom ponto de partida para os cidadãos assumir a sua responsabilidade e poder para mudar o mundo. Sim. Tenho uma pergunta difícil. Desculpa, eu estou a ouvir a falar e À vontade. o meu designer interior está a tentar pensar a resposta. À vontade. Porque eu sei que tu também pensas e os voluntários da Refood também pensam. Claro. Que é, o que é que os restaurantes e os produtores de alimentos e de comida podem fazer para não gerar tanto desperdício? Well, em alguns casos podem melhorar e em facto há estatísticas nossas que mostram que isto é parte da dinâmica. Porque se pensa, por exemplo, num restaurante, tens as pessoas na cozinha que estão produzindo, preparando, e tem as outras que estão servindo, e tem o gerente. Então, imaginar no fim de noite, há sopa a mais, há algum arroz e alguns bifes e outras coisas que sobrem, que não vai ser vendido amanhã. Achas que o cozinheiro vai falar com o gerente e diz, oi, tenho este sopa, isto? Não. Não fala, porque não há nada a fazer.
É deita fora, é automático. Então, não é necessariamente o caso que a gestão do entidade sabe exatamente o que é que está em sobreprodução. Certo. Então, quando começa o relacionamento com o Refood, isto começa a ser quantificado. Já começam a pensar, lá está as práticas, sim, não é? Sim. E podem perfeitamente dizer, então, aqui para frente vamos fazer menos sopa e vamos fazer menos isto. Então, quando tem a informação na mão, é possível fazer ajustamentos. E nós vimos isto de uma maneira muito clara, como parceiro, no sul do Tejo, onde teve uma bomba de gasolina e um supermercado que fez uma parceria e começamos a receber as acidentes. E no primeiro mês, acho que era 5 pontos de venda, e fomos a estes 5, e como estas entidades têm um controle muito bem apontado de bem todos os calculado. produtos e o peso e o valor e tal. Sabemos que no primeiro mês resgatamos 5 mil euros em valor de alimentos. Mas como isto era o a primeira passo, interação. E depois, no terceiro mês, era já só 1.000 euros. Olha. Porque então, quando começa a vir, então pode gerir melhor. Então, há uma redução natural em desperdício alimentar quando a comida começa a ser valorizada, contada, e acho que está no interesse de todas as entidades a fazer uma melhor gestão destes produtos. Agora, algumas nunca vai ser capaz a produzir menos. E se olharmos para um restaurante que vai servir almoço e o jantar, então como elas podem saber quantas pessoas vêm? Sim. É impossível. Ele tem que produzir a comida e depois receber as pessoas e vender o todo o possível. Mas se eles vendem 100 refeições e produzir 110, então isto é muito pouco. Já é uma boa margem, pelo menos. Sim. Mas estas 10 refeições podem alimentar pessoas que precisam. Outras pessoas. E particularmente não é possível para um refeitório, numa escola, por exemplo, que tem 400 crianças. Então, tem que produzir 400 refeições. E todas as crianças não vêm. Instalações militares, mesma coisa. Refeitórios empresariais. Tem que produzir. Sim. E não estou a ver como elas podem não produzir. Então, o que é que temos de fazer é resgatar esta comida e entrega a quem precisa. Eu até acho que no mundo há exatamente o volume de comida que precisamos para alimentar cada pessoa. Sim. É uma questão de gerir isto. Certo. Ou seja, colocar no sítio certo. A Refood é um projeto, antes de mais, não só solidário, mas também educativo. Tu queres fazer educação social. Sim, queres educar a sociedade para alguma coisa. Sim. E isto é natural. Eu lembro-me quando eu fui jovem, que era cerca de 200 anos atrás. Ainda era preto e branco. Nos Estados Unidos, eu lembro-me que era muito natural que as pessoas bebam um refrigerante e depois mandam pela janela do carro e continuam a andar e abrem um pacote de cigarros e deixam no chão. Era lixo em todo lado. E era a mulher do governador que começa uma campanha chamada Keep Virginia Green. E então lá os outdoors e na televisão, e as pessoas começam a ganhar consciência, e hoje em dia não tem lixo em todo lado. Certo. As fábricas estavam a poluir o ar com todo tipo de coisa, os rios, e cada uma destes assuntos ganhamos consciência e começa a trabalhar contra o mal e em favor do bem nestas situações. E na última década, eu acho que é a altura do alimentos, que começamos a dar valor ao alimento, que é uma coisa preciosa, uma coisa que nossos avós e bisavós sabiam perfeitamente e que nós esquecemos. Certo. E que temos recapturar estes valores e tratar comida como o que é uma coisa preciosa. É sagrado, pá. De alguma forma, lá está, o excedente, não é? A abundância fez-nos desvalorizar
Exatamente. Eu acho que era mesmo isto dinâmica. Mas também os métodos do produção não são alinhados com o nosso futuro. Nós temos de mudar a dieta, temos de mudar a maneira a produzir, porque estamos a gastar o solo e a água que não temos, e temos mesmo de mudar as estruturas de produção. Olha, tu gostas de permacultura e coisas assim? Sim, eu acho que permacultura é a única hipótese do futuro. Gravem o que este senhor está a dizer. Mas temos que caminhar para lá. O sistema de produzir cerejas em China e depois mandá-las para isto não é inviável, não é sustentável. É possível, porque fazemos, mas não é sustentável. Não é o melhor. E faz-me lembrar que quando lancei Refood, era possível, sozinha, fazer, era possível, mas não era sustentável. Não é uma coisa, é só quando mais pessoas juntas é possível. E em nossas vidas produtivas, temos de fazer coisas não só que são possíveis, mas que são sustentáveis. Sim. Os cabelos brancos trazem sabedoria, pá. É verdade. E os escultadores também. E os escultadores, e o chapéu, Virginia hat. Por acaso é uma Panama hat. É um Panama hat. Um bocadinho mais sulista que os Virginians. Tens alguma pergunta? Para terminarmos? Temos aqui uma online, temos a Sónia Fernandes, um beijinho à Sónia. Um beijinho à Sónia, porque, portanto, ela diz que é da Pista Mágica, Escola de Voluntariado, e que foi uma das 4 organizações a quem a Refood dividiste o prémio. Oh, uau! Sónia Fernandes. Prémio, olá, sim. Sónia! E então ela diz que falaram de fazer uma parceria e, portanto, continua com muita vontade. Quando é que podem ver-se? Portanto, liga à vontade. Pronto. O número está ali em baixo a passar no rodapé. Estou a brincar. Está rápido. Não está nada. Tu já tens o número do Hunter. Pronto, era aqui esta mensagem que tínhamos para E um beijinho à Marta Baeta também. Que está a ver, que é do From Kibera. Está em Kibera, e um beijinho grande, um coração grande. Fazer um grande trabalho também. Volta para fazermos coisas mais giras. Ela vem em março. Está quase. Diz aqui. Olha, tu tens alguma pergunta? Não. Hunter, nós no final de cada podcast, de cada episódio destes, damos sempre uns minutos para tu falares só para as pessoas em casa. O que é que tu podes dizer a elas? Que inspiração? Podes dizer uma mensagem, uma dica, um conselho? O que tu quiseres. Só para eles. Well, talvez eu diga obrigado pela vossa atenção. Quero realçar que temos oportunidades todos os dias para melhorar nosso mundo e que o poder está mesmo em nossas mãos, cada um de nós. Temos o tempo de vida que temos, cada um tem 168 horas em cada semana. Refood, por exemplo, pedi só 2 horas por semana. Garantimos que isto trabalho é muito remunerador. Não ganhas dinheiro, mas ganhas felicidade. Mas Refood não é a única oportunidade do serviço. E recomendo vivamente que cada pessoa encontre algum tempo em sua semana para ajudar as outras, numa maneira organizada, como o movimento Refood, ou simplesmente da sua própria iniciativa, faça a família e os amigos e a comunidade. É muito remuneradora e recomendo vivamente a participação em alguma ação solidária em suas comunidades. Quero também deixar uma palavra de agradecimento de todos os voluntários de Refood, hoje em dia são 7.000, os voluntários de todas as outras associações e entidades. Parabéns para o vosso trabalho, vocês são a mudar o mundo. Por fim, um agradecimento de todos os parceiros e patrocinadores. Em Refood temos mais que 1.700 fontes de alimentos, todos doando em comida diariamente. Temos muitas, o governo português, muitas câmaras municipais e juntas de freguesia, igrejas, associações, misericórdias. Em cada cidade onde estamos a trabalhar temos muito apoio de instituições públicas e privadas. Agradeci todas elas, uma palavra especial para o Hotel Marriott,
aqui em Lisboa. Muito obrigado. Disponibilizar isto sala. Obrigada. Para esta sala magnífica. E o internet forte que é necessário para isto. Boa internet. No Marriott. E é 2 palavras. Serviço, que é o que é que nós queremos fazer, e gratidão, que nós sentimos por todos que ajudar. Muito, muito obrigado. Obrigada. E gentileza, kindness também. Quem sabe se o Hunter não está aqui a fazer a transformação real que o mundo precisa para o nome do Refood transformar-se em Be-Food. Quem sabe? Sim. Hunter, muito obrigado. Obrigado eu. Altamente inspirador. Este homem é um exemplo, por favor. Uma coisa é corrigir o problema, outra é resolver o problema enquanto estamos a corrigi-lo ao mesmo tempo. E é isto que estamos a fazer no mundo. Em tempo real, não é? Não é preciso estar no 100% logo, podemos ir de 0 a 100 e ir resolvendo o problema. É isto mesmo, mas a visão está lá. E assumindo a nossa responsabilidade e o nosso papel para um impacto Mãozinhas, social real. cabeça, coração, bora mudar o mundo. Tudo no sítio. Até já. Senso Divergente. Até já. Obrigada. Tchau, tchau.